bate-papo sobre gestão de competências. Bom, no vídeo passado, na parte passada aí da nossa mesma videoaula, a gente falou sobre a questão assim de como a competência faz o diferencial competitivo acontecer. E eu exemplifiquei isso usando a mim própria e as minhas poucas habilidades culinárias. Mas a gente falou também que existe a competência da empresa, da organização e a competência profissional, que é a competência do indivíduo. E que a área de gestão de pessoas vai, de alguma forma, se dedicar mais à competência do indivíduo, tá certo? Então, é importante a gente pensar também que essa competência ela foi mudando ao longo dos anos. Né? Então, quando a gente tem aqui essas figuras, né, a gente tem uma reflexão que a gente faz do que era na era do Ford, do Taylor, para o que é hoje, por exemplo, uma linha de montagem de carro. E aí, quando a gente faz essa análise e começa a olhar o que tem hoje e como que era antes, a gente vai enxergar que tem três coisas muito importantes nesse processo. A primeira delas é a questão da noção do evento. Então, o que significa aquela atividade que eu estou realizando e como que ela agrega valor para o conjunto de atividades de uma empresa. Outra questão importante é a comunicação. Mudou muito o processo comunicacional do tempo do Taylor e do Ford para cá. Essa interação que a gente está tendo aqui, por exemplo, através da videoaula, é um exemplo disso. Então, os processos comunicacionais que eram feitos na época do Taylor e do Ford exclusivamente de forma pessoal, hoje são intermediados por tecnologia, são feitos de forma síncrona e assíncrona e facilitam, ou às vezes nem tanto, a aquisição de informação. E outra coisa importante, que é a noção de serviço, tá? Então, no tempo do Taylor e do Ford, a gente estava pensando num contexto de trabalho e de produção que envolvia exclusivamente o produto. E hoje, praticamente a gente não tem mais isso. A gente está vendendo um produto e, junto com ele, a gente está vendendo também um serviço. Então, o serviço está vindo junto com o produto. Você vai comprar um carro hoje, tem ali assistência técnica, tem a garantia, tem os serviços de seguro, manutenção do veículo, revisão. Então, tudo isso é um grande composto de produto que é completamente diferente do que tinha lá no tempo do Taylor e do Ford. Então, só por aí você consegue imaginar que o que era considerado competência lá atrás não necessariamente são as competências da atualidade. E as competências, portanto, vão evoluindo conforme passa o tempo, vão evoluindo conforme as organizações também e seus processos produtivos vão se alterando. E aí, eu gostaria de trazer para vocês, apresentar para você, né, essas duas pessoas muito ilustres, né, os professores Gary Hamel e o Prahalad, que são as pessoas que falaram inicialmente desse conceito de competência organizacional, mas trazendo para uma denominação que se chama competência-chave, tá? Ou competência essencial, ou ainda core competence. Então, o que significa a core competence ou a competência essencial que o Hamel e o Prahalad mostraram para a gente? Significa, usando essa figura de linguagem, né, esse desenho que eu trouxe aqui para você, e essa figura de linguagem também, que a competência essencial, nessa representação, ela significa as raízes da nossa árvorezinha. Pensa só que essa árvore, que parece uma laranjeira, tem aqui parece que são laranjinhas, né, que estão aqui na copa da árvore. Pensa só que a árvore representa o produto ou o serviço que a empresa, a instituição, a organização está comercializando. O produto são as laranjinhas, que estão aqui, né? Só que assim, não vai sair laranja nenhuma de nenhum pé de laranja, né? Meu pé de laranja lima, não vai sair nenhuma laranja de nenhuma laranjeira se ela não estiver enraizada, plantada, cuidada. Então, a core competence ou a competência essencial representa na organização a sua raiz, aquilo que tem de mais forte, mais profundo e fundamental. A competência essencial é aquilo que sustenta todas as outras atividades da empresa
como a raiz que sustenta o tronco, que sustenta a copa e os frutos da nossa árvore. Se eu tenho uma raiz boa, forte, que sustenta a minha árvore, então eu vou ter também frutos muito bons. E esses frutos, que é o que a gente está chamando aqui de end products ou de produtos finais, que é aquilo que eu vou entregar para o meu cliente lá na frente. Então, nessa imagem que nós temos aqui, a gente consegue enxergar muito bem o que significa e qual é a importância da competência essencial para a organização. Sem competência essencial, sem raiz, não tem produto, não tem serviço, não tem árvore, não tem laranjinha, como a gente colocou aqui. Tá certo? Então, o primeiro passo para trabalhar com gestão por competências é a gente identificar ou definir quais são as competências ou qual é a competência essencial da empresa ou da organização que a gente está trabalhando, que a gente está tratando. E aí, eu gostaria de exemplificar algumas competências essenciais de algumas empresas muito conhecidas, né? E aí, nesses casos que a gente está trazendo aqui, que é o da 3M, do Bradesco, da Sony, a gente está falando de empresas que não são uma competência essencial, mas são um conjunto, um portfólio de competências que as faz tão diferenciadas competitivamente no seu mercado. Quando a gente fala da 3M, a gente está falando de um referencial de inovação, de pesquisa, desenvolvimento, de investimento na reflexão sobre necessidades e expectativas das pessoas e potencial inventivo. Então, não é só uma empresa que faz post-it, é uma empresa que traz aí uma série de capacitações para oferecer os produtos que oferece, que produz e oferece. A 3M é uma das empresas que tem o maior portfólio de produtos do mundo, maior carteira de produtos do mundo, né? Aí a gente tem o Bradesco, que é uma empresa nacional, né, brasileira, e que também é reconhecida pelas várias competências que desempenha, né? Então, hoje, se diferenciar nesse segmento, nesse setor bancário, é muito difícil, porque está baseado em muitas questões de tecnologia que as outras empresas podem, de alguma forma, fazer, ter acesso aos mesmos recursos. Então, nesse caso, a gente tem uma competência essencial que está ligada ao atendimento ao cliente, à disponibilização de serviços específicos para o cliente, a rapidez no atendimento. Então, tudo isso acaba fazendo com que a organização ela seja diferenciada. Então, as competências essenciais do Bradesco, no caso, estão relacionadas à evolução tecnológica, ao atendimento ao cliente e esse cuidado do relacionamento. E aqui a Sony, né? A Sony, que é uma das empresas pioneiras no mundo da tecnologia, ela já nos proporcionou muitos produtos bacanas, muitas experiências bacanas de consumo de produtos de lazer, por exemplo, né? Isso aí a gente traz para equipamentos fotográficos, a gente leva para música, a gente leva para vídeo, a gente leva todas essas formas distintas de consumir conteúdo que fizeram, com a qualidade que a empresa acabou produzindo, a tornar um referencial no mundo todo. Então, por aí você consegue perceber que cada organização tem a sua ou as suas competências essenciais. E aí, a chave está em você trabalhar as competências essenciais da organização, traduzindo-as nas competências profissionais dos seus empregados. Mas isso a gente vai falar mais um pouquinho no próximo vídeo que eu vou gravar para você. Então, assista o próximo capítulo dessa novela também. Até mais.